Predador 2 de Stephen Hopkins foi uma produção que teve em mãos um grande desafio: continuar o legado de O Predador de 87, pegando influências das histórias em quadrinhos e expandindo o pano de fundo do Ziautia. Ele foi marcante da sua própria forma, dividindo fãs, mas trazendo conceitos que seriam enraizados na franquia. Porém, até chegar ao resultado que nós vimos nas telonas, o filme passou por algumas mudanças consideráveis. Mudanças que vocês vão conhecer agora nesse vídeo. Portanto, boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje nós vamos falar sobre o primeiro roteiro de Predador 2. Esse roteiro, finalizado em outubro de 1989, estava na coleção do fã Predain e no final do ano passado foi disponibilizado pelo pessoal do AVP Galaxy, que fez ainda um post apresentando as principais diferenças entre essa versão e a que nós vimos no cinema. E hoje vocês vão conhecer não apenas as diferenças apresentadas nesse post, mas também alguns outros detalhes interessantes que eu encontrei lendo esse roteiro. Então se acomodem, guardem suas biomáscaras, porque agora vamos conhecer mais sobre Predador 2. Sequência direta dos eventos do primeiro, Predador 2 foi lançado em 1990 e nos apresentou uma Los Angeles do futuro, de 1997. Trocando a selva por um ambiente urbano, o segundo filme teve como protagonista Mike Harrigan, um policial que, ao investigar um violento conflito entre gangues, acaba se tornando o principal alvo de uma criatura alienígena, um caçador do espaço que conhecemos como Predador. Porém, Los Angeles não era a ideia inicial dos irmãos Thomas para Predador 2. Uma das principais fontes de inspiração desse filme foi a série em quadrinhos Concrete Jungle, que foi lançada em junho de 89. E assim como na Concrete Jungle, o filme inicialmente aconteceria em Nova York. Ele ainda seria num futuro, no caso em 1994, e teria sua cena de abertura no famoso bairro Hell's Kitchen. Por fim, por questões orçamentárias, a localização foi trocada para Los Angeles, porque os estúdios da Fox ficavam em Los Angeles. E o ano do filme passou a ser 1997, um futuro um pouquinho mais distante. Uma das coisas que muitas pessoas logo perguntam quando se fala em Predador 2, uma coisa que é assim quase mística entre os fãs, é se existiu algum roteiro com a presença do Dutch. E não, na verdade, nenhum dos roteiros completos do filme tem a presença do personagem do Schwarzenegger. E até hoje não se sabe exatamente por que isso aconteceu. O produtor John Davis já chegou a falar numa entrevista que foi porque o estúdio não quis pagar o quanto o Arnold queria, e o próprio Arnold chegou a comentar em entrevista que ele não tinha gostado nem do roteiro, nem da escolha do diretor. E ainda tem o fato de que naquela época o Arnold estava no auge da sua carreira, ele não pegava filmes que ele não fosse a estrela, e ao que tudo indica, a ideia nunca foi ter o Dutch como um protagonista de novo. Em uma entrevista para o podcast do AVP Galaxy, o diretor Stephen Hopkins comentou que uma das ideias iniciais dos irmãos Thomas era fazer um filme de suspense, mas que seguisse aquele modelo buddy cop que fez muito sucesso nos anos 80 e 90. Esses filmes tipo Máquina Mortífera, Um Tira da Pesada, 48 Horas, vendiam igual água no cinema. E em Predador 2 eles queriam trazer uma inovação nesse estilo, colocando um policial, no caso o Mike Harrigan, ao lado do Dutch, agora como um agente do governo que tentava ficar fora do radar das autoridades, mas que oferecia ajuda e informações para tentar encontrar predadores e descobrir mais sobre eles. Por fim, um acordo com o ator nunca foi fechado e o personagem do Arnold aparece já reformulado nesse roteiro como o Peter Keyes, que foi interpretado pelo Gary Busey. Esse personagem acabou tendo uma participação reduzida e o protagonismo ficou só pro Harrigan mesmo. Quem viu Predador 2 sabe que o filme já começa com tudo pegando fogo, com uma troca de tiros entre a gangue do Scorpio e a polícia, que é basicamente onde o filme nos apresenta os seus personagens humanos. Mas por esse roteiro inicial, ele teria um início bem menos explosivo. O longa começaria com um vendedor de armas italiano chamado Rocco Tanarek negociando com o pessoal do Scorpio. O Scorpio estaria relutante em pagar o valor que o Rocco queria, e isso
iniciaria um conflito entre eles. Tanto os italianos quanto os colombianos iriam sacar as suas armas, mas seriam impedidos pelo predador, que estaria ali observando tudo e ia dar as caras pegando todo mundo de surpresa. Quando Harrigan chegasse no local da negociação com a equipe dele, o sobrevivente que ele encontraria não seria o Scorpio, mas sim um dos guardas do Rocco, um cara mais aleatório que estaria apavorado e ia começar a atirar neles e por fim morreria sendo derrubado do prédio, assim como o Scorpio morre no filme. Uma curiosidade interessante é que nessa versão o Harrigan ainda não teria medo de altura, igual acontece no filme. Essa foi uma característica que o personagem só ganhou em versões posteriores do roteiro. Outro personagem que seria diferente é o Jerry Lambert, interpretado pelo Bill Paxton. No roteiro original, ele seria um detetive de ascendência italiana chamado Anthony Tony D'Angelo, um cara que competia em torneios de boxe amadores e estava iniciando agora a sua carreira na polícia. Ao longo de toda a história, o Tony estaria tentando provar o seu valor para aquela equipe, porque ele não tinha reputação nenhuma. Já na versão final, Tony se tornou o Jerry Lambert, um detetive já experiente, conhecido como Cavaleiro Solitário, que solicita sua transferência para a delegacia onde trabalhava o Harrigan. A recepção dele ali não é das melhores, né? Porque o Jerry é aquele cara cheio das piadinhas sem graça e o Harrigan fica achando a transferência dele super suspeita, mas por fim, mesmo com esse jeitão, o Jerry se mostra um membro valioso da equipe e um cara realmente dedicado ao seu ofício de policial. Depois dessa apresentação do Tony na delegacia, o filme teria ainda uma cena num parquinho que não aparece no roteiro final. Essa cena aconteceria em um final de tarde e mostraria o predador camuflado nesse parque, observando um menino com um rifle de brinquedo. Ele estaria lá atirando em inimigos imaginários, até que em um momento essa arma iria cair no chão. Quando a arma cai, o predador aproveita para escanear aquele objeto e percebe que não era nada interessante para ele. Então ele vai embora. Só que nisso, o garoto iria perceber a presença do predador camuflado ali no meio dos arbustos. E quando visse as folhas se mexendo, ele logo abandonaria a sua guerra imaginária e sairia correndo para perto da babá. Eu entendo porque essa cena foi removida, afinal, o predador dificilmente precisaria escanear uma arma de brinquedo para perceber que não é uma arma de verdade, mas ela é interessante porque seria a cena que deixaria clara essa característica do predador de não atacar aqueles que não apresentam uma ameaça. Por fim, a ideia foi reformulada, foi amadurecendo e o garoto com a arma de brinquedo aparece na cena do cemitério. Ele encontra o predador e oferece para ele um doce na hora que a criatura vai atormentar o Harrigan no túmulo do Danny. Depois, em outros momentos do filme, essa ideia de ele não atacar inocentes foi colocada de maneiras mais interessantes. Primeiro, quando ele deixa como única sobrevivente a companheira do Ramon Vega na cobertura do prédio, e depois na sequência do metrô, quando o predador vai matar a Leona. Percebendo que a policial estava grávida, o Yautja poupa sua vida, porque ali teria uma vida que ele levaria sem mérito. Só que essa foi uma ideia que só apareceu bem depois. Inicialmente no filme a gente até teria a presença do marido da Leona, porém ela não estaria grávida e morreria junto com o Tony no ataque do metrô. Depois disso aconteceria uma cena de perseguição, onde o Harrigan, irado com a morte dos seus companheiros, iria roubar um carro da polícia e sair pela cidade até o abatedouro atrás do assassino, que ele acreditava se tratar de um humano. Ele achava que era obra de um serial killer. Nessa corrida, ele iria quase bater em uma caminhonete que ia começar a perseguir ele para tentar prender o policial por estar dirigindo perigosamente. E em resposta, o Harrigan ia atirar no pneu dessa caminhonete que ia bater bem aonde? Na delegacia de polícia. Por fim, os policiais ainda pensariam que os caras da caminhonete tinham invadido a delegacia deliberadamente. E mesmo o filme tendo essa pegada meio de comédia, essa seria uma cena bem exagerada e até meio aleatória, que ia contribuir muito pouco para esse filme. Acho que o andamento das coisas, como foi para a versão final, ficou bem mais agradável. Outro dos principais ataques do Predador em Predador 2 acontece na cobertura de um prédio, onde membros de uma gangue rival capturam o traficante Ramon Vega. Ao invés de acontecer em uma cobertura, inicialmente essa cena se passaria em um armazém abandonado, mas teria um desenvolvimento relativamente parecido com o que foi pro filme. Ela começaria com o Ramon Vega
Vega já pendurado pelos seus rivais, mas quando o predador começasse a atacar eles, ele ia atirar uns discos pequenos do tamanho de moedas. Isso porque nesse primeiro roteiro o predador ainda não tinha a Spear Gun que nós vemos no filme. Ele teria essa outra arma que também não é o Smart Disc. O Smart Disc já estaria nesse filme, mas ele apareceria depois, quando o Harrigan estivesse atrás do predador lá no frigorífico. Aliás, nesse primeiro roteiro ele é chamado de Flying Disc, ou disco voador, disco flutuante. E segundo a sua descrição, ele teria umas runas gravadas na sua superfície. Mas como nós vimos, além de ganhar um ar mais futurista, menos tribal, o disco recebeu o nome Smart Weapon, ou arma inteligente, que ficou como o nome da arma nos materiais oficiais do filme. Por fim, a cena terminaria com o próprio Ramon Vega como um sobrevivente e com a ausência do projétil da Spear Gun, afinal, ela ainda não tinha sido imaginada nesse momento. O que chamaria a atenção do Danny seria um medalhão dourado encontrado na cena do crime. Esse medalhão teria uma inscrição com o nome do Rocco, que é aquele vendedor de armas que morreria lá no início do filme. Depois, em uma segunda versão, eles chegaram a trocar esse objeto para um medalhão com o desenho de um escorpião, que, como é de se imaginar, seria do Scorpio, e só no terceiro roteiro veio essa ideia de ele encontrar o projétil da Spear Gun. Outra coisa que aconteceria diferente seria o primeiro contato dos policiais com materiais alienígenas. Diferente do filme, onde a patologista analisa o projétil lançado pelo predador no microscópio, inicialmente um patologista encontraria uma substância desconhecida nas feridas do Danny, substância que é descrita por ele como um tipo de metal líquido, um material totalmente desconhecido, diferente de tudo que existe na tabela periódica, tal qual o material do projétil é descrito no filme. Uma coisa muito interessante desse universo que foi introduzida no Predador 2 foi a OWLF, essa organização que estava estudando os predadores desde 87 e vai para Los Angeles assim que fica sabendo dos ataques na cidade. E nós teríamos mais informações sobre ela nesse segundo filme. Em um diálogo, o Peter Keyes contaria ao Harrigan que a OWLF era uma organização focada em encontrar vida extraterrestre que já estava em atividade há aproximadamente 30 anos e que o encontro com o predador na América Central foi a primeira pista sólida que eles tiveram de um contato entre humanos e alienígenas. Porém, eles acreditavam que já fazia muito tempo que os predadores vinham para o planeta. Numa história que possivelmente remete a 700 anos atrás, esta é a primeira vez que ficamos sabendo de um deles escolhendo visitar um centro populacional para nos caçar por esporte, por causa da nossa inteligência e natureza violenta, a espécie mais perigosa do planeta. Foi por isso que ele escolheu você como uma das suas presas. Aliás, o Keyes terminaria o filme vivo. Nesse roteiro inicial, o agente Adam Garber não existiria e muitos dos diálogos dele seriam do próprio Peter Keyes. Depois que os agentes da CIA tentassem capturar o predador lá no abatedouro, o Harrigan iria sozinho para lá e o Keyes só retornaria no final, depois que a nave dos predadores já tivesse ido embora. E eu nem preciso dizer que ele estaria super decepcionado com isso. God damn it, we came so close. Assim como seu antecessor, Predador 2 aposta em toques de comédia em meio a toda a ação e violência do filme. E uma das ideias dos irmãos Thomas era ter uma participação de um dos maiores comediantes da época. Uma personagem que a maioria certamente se lembra é a Ruth, uma senhorinha que tem o seu apartamento invadido pelo City Hunter. Esse é um dos momentos mais malucos do filme e aconteceria de uma forma ligeiramente diferente. Para começar, a entrada do Predador no apartamento seria um pouco mais sinistra. Ela e o seu marido Herb estariam no sofá, ela vendo TV e ele dormindo, quando ela notaria algo grande passando no escuro e entrando no banheiro do apartamento. Então a cena seguiria com o predador se curando dentro do banheiro e depois saindo de lá igual um trator quebrando tudo. Mas uma das coisas mais interessantes é uma anotação que os irmãos Thomas colocaram no roteiro. Eles queriam que a Ruth fosse interpretada pelo Billy Crystal, comediante que estava no seu auge naquele momento, tendo feito recentemente o Max Milagroso, de A Princesa Prometida, e também o Harry, do romance Harry e Sally, feitos um para o outro. Uma ideia curiosa que seria bem divertida de ver em execução, mas que no segundo roteiro já tinha sido
sendo descartada, provavelmente por indisponibilidade do ator. E por fim, o confronto final entre o Harrigan e o City Hunter também aconteceria de outra forma. Muito já foi falado sobre uma morte alternativa do City Hunter, que estava no roteiro final, mas nunca chegou a ser gravada. No fim do embate entre o Harrigan e o Predador, a tribo perdida ia aparecer saindo da camuflagem e o City Hunter, com as suas últimas forças, ofereceria a garganta para o Greyback, que seria quem mataria ele no final. Acredito que funcionaria como um tipo de ritual entre eles ali, né? O líder da tribo matando um guerreiro depois dele ter falhado numa caçada. Já no primeiro roteiro, a morte do City Hunter ficaria em aberto. A primeira diferença é que a luta final entre o Harrigan e o Predador não aconteceria dentro da nave, mas sim no porão do prédio onde morava a Ruth. O Harrigan ia enganar o Predador ficando de costas para uma caldeira. Quando o Predador batesse, ele ia esquivar, fazendo o Predador acertar essa caldeira, que na hora ia começar a jogar muito vapor e água quente em cima dele. Então o Predador ia começar a gritar, ficar com a pele vermelha e por conta da dor, ele ia ativar a invisibilidade e tentar voltar correndo para a nave. O Harrigan ia então pegar um machado de incêndio e ia começar a seguir a trilha de sangue do Predador, mas essa trilha acabaria numa parede de tijolos. Muito bravo, achando que tinha sido enganado pelo alienígena, ele decide dar uma machadada nessa parede. E nisso ele ia descobrir que se tratava de um holograma que estaria camuflando o caminho para a nave. Então, nessa perseguição ao City Hunter, ele encontraria a nave dos predadores e entraria nela por um momento bem breve. Até teria uma cena com uma parede de troféus, mas no lugar daqueles alienígenas que nós vimos no filme, teria só crânios de pessoas que o City Hunter tinha matado ao longo do filme. Só que logo depois disso, o Harrigan já ouviria um barulho do lado de fora e lá ele encontraria o predador, o City Hunter, que não tinha aguentado os ferimentos e acabou caindo ali do lado de fora da nave mesmo. Mas antes que o protagonista pudesse acabar com o alienígena de uma vez, os outros membros da tribo apareceriam e levariam o companheiro ferido para dentro da nave. Enquanto isso, um predador maior e mais velho, cheio de troféus, viria até o policial e entregaria para ele uma pistola do século 17 com um nome em italiano, que na versão final é a icônica pistola do Rafael Adolini. E esse seria um dos grandes momentos finais de Predador 2. Como vocês devem ter notado, o roteiro até o final acabou mudando bastante, mas toda a essência dele já estava ali desde o início. Eu achei que o roteiro amadureceu bastante até a sua versão final e no fim ficou bem melhor. Enfim, eu vou deixar o link para o roteiro completo aí na descrição para vocês poderem ler também e comentem o que vocês acharam das mudanças que ele teve. Se melhorou, se piorou, se tem alguma coisa que seria legal ter sido mantido. Para muito mais Predador, Alien e outros universos da ficção científica, é só continuar aqui com a gente e vejo vocês por outras galáxias.